Olá, meus amigos leitores. Hoje nós estamos continuando aí a leitura do livro de Dante, então eu estou trazendo para vocês o Purgatório. É o segundo livro, né, de três, então o primeiro a gente leu aí o Inferno, e depois nós vemos o Paraíso, os livros da Divina Comédia. Então hoje vamos direto a tal ponto que a gente tem muito o que falar. Lançado em 1472, esse meu pela editora Príncipes, a edição de 2020 tem 240 páginas e 33 cantos, um pouco menos do que o outro. Esse daqui vai dizer que o Dante teve uma obra mais original do que os outros, porque assim como eu citei no primeiro vídeo, você tem que ir lá assistir, vou deixar no card para vocês, esse primeiro livro, ele foi inspirado por outros livros, e esse aqui também, lembra que eu comentei, que esse daqui hoje já caiu muito em desuso, esse daqui ainda está sendo usado bastante, eu citei num segundo livro que eu vou falar mais tarde, mas esse daqui é uma obra bem original, e nós estamos aqui mais pela arte, né? Não pelo conhecimento que ele está transmitindo, porque esse daqui realmente era um dogma que estava sendo implementado pela Igreja Católica no século XV. Então foi um dogma que caiu em desuso, né? Hoje pelo menos não se usa tanto, não é tão falado sobre isso daqui, que seria um local ali onde as pessoas pagariam pelas penitências para que se santificasse. É interessante, um local pós-morte para se pagar pela penitência, porque eu acabei de citar um livro para vocês que fala um pouco sobre isso, que nós temos uma segunda vida, né? A vida após a vida que Jesus citava, e ali sim você poderia pagar por essas penitências, fazendo jus sim a um purgatório real. Então isso aqui é muito mais real do que você pode imaginar. Eu citei isso para vocês no livro do Rob Bell, O Amor Vence, vou deixar no card para vocês também, esse livro é bem legal. Bom, Dante saindo do inferno junto com o seu guia, o Vigílio, eles estão numa praia, um barco leva eles para um rio e eles encontram uma ilha, e essa ilha é completamente repleta por essa montanha, uma montanha afunilada da base mais larga, como se fosse um oposto do inferno. No inferno, os círculos maiores no início eram os pecados mais leves, e aí eu ia se agravando os pecados até chegar no nono círculo, no centro, lá no epicentro, lá onde estava Lúcifer, né? Que é o oposto do inferno. Ele começa pelo círculo maior, onde são os pecados mais sérios, aí vai diminuindo até que chega ali no centro, no paraíso, ali como se fosse o jardim do Éden. No canto 1 ao 5, ele vai descrever o antipurgatório, que seria a entrada do purgatório dividido em 3 degraus. Esses degraus ali seria a entrada, a permissão para você poder subir o purgatório, subir essa torre para chegar até o jardim. Esses 3 degraus, ele vai ser compostos ali mais ou menos por quem... Eu já vou falar. Vou dizer para vocês então que essas almas que estão ali são almas que elas cometeram pecados mais leves. Então nós vamos falar aqui, por exemplo, que no purgatório, de fato, serão as almas que estão pagando os 7 pecados capitais. Não você dá cada um deles por ordem de peso, justamente pelo pecado mais pesado, que seria o do orgulho, até o último, que eu só vou contar no final. Vai ter que descobrir qual é o pecado mais leve. Se é que existe pecadinho e pecadão, né? Mas vamos embora, que isso aqui é Divina Comédia. E justamente essa expiação que você tem pelos pecados para que você possa galgar o céu. Ou seja, ninguém é perfeito, ninguém vai direto para o céu, ou pelo menos quase ninguém, mas as pessoas que têm os pecados mais pesados, que se envolveram mais profundamente com os pecados, foram parar no inferno, e aqueles que se envolveram de forma mais leve, eles conseguiram ter a permissão de ir no purgatório para se purificar até galgar o céu. E aqui, nesses primeiros 3 degraus, vão compor as pessoas que se arrependeram nos últimos momentos. Bom, ali nesse Vale dos Governantes, que está no canto 6 ao 9, ele vai dizer que tem as pessoas que se arrependeram em vida, ou seja, eles pecaram, mas durante a vida, nem que fosse no último instante, eles se arrependeram ali dos pecados que estavam cometendo e mudaram de atitude. Vão ter as pessoas que tiveram mortes violentas, mas elas conseguiram em vida perdoar os seus inimigos, perdoou as pessoas, os seus algozes, e as pessoas que no fim da vida eles conseguiram buscar a Deus, nem que fosse por um último minuto. Então esses três degraus ali do antipurgatório vai dar permissão para a pessoa poder entrar no purgatório. No canto 10 ao 12, que vai ter o terraço número 1, ele vai compor o orgulho. Ali no orgulho estão as pessoas que carregam o peso da soberba, então fica literalmente ali carregando esse tipo de peso, parecendo lá no inferno, como a gente citou, quando o pessoal estava carregando esse tipo de peso aqui também, só que aqui eles estão se purificando, e eles dão exemplos aqui de soberbas. Bom, cada terraço vai ter a mesma ideia do inferno. Ele vai dar o exemplo de cada uma das pessoas que ele encontra lá. Mais uma vez, eu vou deixar para vocês explicado que essas pessoas que ele encontra são pessoas que eu não conheço, são pessoas do século XV, então ele vai fazer alusões a papas, a reis, a governantes, que não faz muito sentido eu citar aqui, até porque eu não conheço o contexto daquela época. Tem versões do Dante bem mais completa, onde vai explicar cada um desses contextos, quem quer, o que fazia, mas a ideia desse vídeo é trazer a composição da obra e não esses contextos. Então eu vou citar aqui mais ou menos algumas pessoas, a profissão, o que fazia, que faz sentido para poder explicar esse tipo de obra.
No canto 13 ao 14, que é o terraço número 2, o terraço da inveja, as pessoas, as almas, eles estão com os olhos colocando preso com fio de arame. Por quê? Porque tinham olhos presos à inveja, né? Então eles estão pagando essa penitência ali para que possam subir os degraus. Eu achei legal porque as pessoas elas vão compondo o degrau dos terraços de baixo até em cima, então eles vão passando por todos os degraus, todas as pessoas vão passando. E nós vamos citar um exemplo de alguém que justamente está mudando de degrau na medida que a gente vai falando. Eles escutam aqui, Dante e Vigílio, histórias de inveja e de castigo que eles tiveram justamente para purificar-se dessa inveja. No canto 15 ao 16, que é o terceiro terraço, o terraço da ira, e tem exemplos ali de misericórdia e de pessoas que puderam superar esse tipo de pecado. Aquele lugar é descrito que tem uma grande neblina no ar onde você fica cego. Engraçado, né? Porque a ira ela deixa você cego. Então nesse degrau tem uma ira, uma fumaça, uma neblina. Ele chama aqui de fumo, como se fosse uma neblina ali bem densa. E aí ele vai encontrar com uma pessoa que eles estão falando de tempos políticos ali da Itália e vão falar que aqueles tempos que eles estão vivendo são tempos maus e esses tempos maus são gerados pela corrupção do governo junto com a religião. Ele vai dizer que a junção, hoje a gente vive no Estado laico, né, que já foi separado, mas na época o governo daquele Estado, daquele país, era composto justamente pela religião e o Estado junto, e essa maldade desses dois Estados juntos fazia com que eles pecassem, se tornassem pessoas más, por isso que eles estavam ali purificando seus pecados. No canto 17 ao 18, que é o terraço número 4, ele está o terraço ali da preguiça, então eles saem dessa neblina e ali eles encontram algumas pessoas e Vigílio explica para Dante sobre o amor, que o amor é o princípio de todas as virtudes, olha que bacana, mas também é o princípio de todos os vícios. Quando você se apega demais a alguma coisa, você pode ficar viciado, então você tem que se atentar ao equilíbrio desse tipo de apego. Não é um amor explicitamente de você gostar de alguma coisa, mas esse amor excessivo sobre aquilo. Tem um livro dos 4 amores do C.S. Lewis, vou colocar aqui para vocês, justamente para vocês entenderem quais são os tipos de amor que o Vigílio está falando aqui. Ele vai dizer também que as pessoas têm que desenvolver ali esse tipo de virtude justamente para que elas possam contrariar os seus pecados ou virtudes exatamente opostas aos pecados que eles cometeram para que eles possam subir essa torre. Eu achei isso bem bacana, justamente porque, por exemplo, nesse andar que é o andar da preguiça, você tem que desenvolver a virtude do altruísmo, a virtude da força, a virtude da coragem, a virtude da perseverança, a virtude que você possa continuar a lutar pelos que você deseja, justamente para você se opor a esse tipo de preguiça, enquanto a alma não consegue desenvolver essa virtude, ela não consegue subir para o próximo terraço. Eu achei isso bem legal. No canto 19 ao 21, ele vai falar no terraço número 5, no terraço da avareza e da abundância. Interessante o contraponto, essa antítese, justamente porque a avareza seria você reter demais e a abundância seria você ter de sobra onde você não dá valor àquilo. Achei legal, eu já trouxe outras frases no short sobre isso para vocês, mas eu vou me ater aqui. E assim como no inferno de Dante, tinha um papa lá sendo punido pelos demônios, aqui também ele cita um papa que ele está sendo purificado para chegar aos céus. É legal esse contraponto, assim como tem um papa ruim, tem um papa bom, e assim em todos os lugares. Tem médico bom, médico ruim, existe YouTube bom, YouTube ruim, livro bom, livro ruim, isso aí fica a critério de cada um. Ele vai dizer que, de exemplos de generosidade e vai contar sobre justamente um colega que ele encontrou. Esse colega é um poeta e a torre sofre um abalo violento. E esse poeta vai explicar para ele que esse abalo é justamente porque ele recebeu a permissão de subir do 5º terraço para o 6º terraço, onde ele conseguiu superar esses extremos da avareza e da abundância. Achei bem bacana mostrar aqui uma situação onde a pessoa evoluiu para subir no próximo nível do purgatório. Nos cantos 22 a 24 do terraço número 6, ele vai falar sobre a gula e ele vai contar um amigo ali que ele não via há muito tempo e justamente a pessoa que ele encontrou, ele vai falar que ele estava ali porque ele tinha um pecado que ele não tinha confessado. Então vamos lembrar que na Igreja Católica lá no século XV você tinha que confessar pelos pecados que você cometia e esse confessar pelos pecados você era purificado pelo Papa, pelo representante ali daquela entidade religiosa. Hoje a gente não tem mais essa prática, pelo menos fora do catolicismo, mas dentro do catolicismo ainda tem esse tipo de prática de confessar os seus pecados. E esse cara da gula, ele justamente está preso ali porque ele ficou 4 anos preso ali, ele ficou 4 tempos ali do período da torre, justamente porque ele não conseguiu confessar esse pecado dele, e ele ficou preso ali no período do pecado da gula até que ele pudesse confessar esse pecado lá. Então ele é atormentado por fome e por sede. O último terraço é o terraço da luxúria, que está no canto 25 ao 27. Eu achei interessante, porque assim como o pecado do orgulho é o primeiro, e a gente entende que realmente o orgulho ele comanda todos os outros 7 pecados capitais, eu achei interessante porque a luxúria foi colocado como último, como se a luxúria fosse um pecado mais ameno em relação aos outros.
Fica aí seu comentário sobre isso, o que você acha, né? Será que no fim do pecado estão havendo assim? Será que, de repente, um outro pecado não deveria estar aqui? Ou, de repente, eu me identifico mais com um do que com o outro? Quero a sua opinião sobre isso. Mas vamos lá. A luxúria está no último terraço, é um pecado mais ameno, e ele vai falar justamente que essa escada que vai levar para o último degrau é uma escada onde ele está afogueado, ele está coberto de flamas. E aí os anjos que tomam conta dessa torre vão dizer para Dante que para ele chegar passando pelo último pecado, ele vai ter que passar por essas chamas. Ele passa, chega nos últimos cantos do 28 ao 33, que é no terraço terrestre. Esse paraíso terrestre é justamente ali no topo da torre, onde fica o Éden, o Jardim do Éden, quando fica ali antes dele ir para o paraíso. E ali ele encontra com Beatriz. Eita, amada no livro 1, hein? Chegou aqui, foi ela justamente que botou ele nessa caminhada toda. E Beatriz, ela é simbolizada pela sabedoria divina. E nesse momento que ela aparece, Vigílio desaparece, porque Vigílio representa a sabedoria humana. E nesse momento onde ele está purificado dos pecados que ele passou pelo inferno e dos pecados do purgatório, agora ele é uma pessoa um pouco mais transcendental. Inclusive, falando em pessoa, esse livro aqui deixa claro que Dante está vivo. No primeiro livro eu falei para vocês que ficou um pouco na dúvida se ele estava vivo ou estava morto, principalmente ali no começo ele estava na floresta do pecado, que sobe na torre ali, da purificação, mas aqui deixa bem claro que ele está vivo sim, ele é um ser humano vivo passando por essas penitências justamente para se purificar ainda em vida. Eu achei bem legal isso. Pelo menos aqui deixa claro essa situação. Então ele encontra com Beatriz, que é a divina sabedoria, e Vigílio, que era seu guia da sabedoria humana, acaba aqui, porque a sabedoria humana não tem espaço no paraíso. Caramba, essa ficou bem bacana. E aí ele tem uma conversa com Beatriz nesses últimos cantos. Eu vou deixar assim, uns 3 shorts pelo menos, só essa conversa, porque é bem legal. Ela vai mostrar para Dante, mesmo ele purificando todos os seus pecados, passando pelo purgatório, para que ele entre no paraíso, ele tem que se purificar ainda mais. E ela começa a mostrar para ele todos os pecados, os erros, os desígnios que ele já cometeu, para que ele possa se purificar. Então ele é levado a um rio, onde ele se banha nesse rio, simbolizando ali tanto o batismo dele como uma purificação, onde ele volta ali totalmente limpo, remido e lavado. E a última frasezinha do livro é falando exatamente sobre esse banho que ele está tomando, que eu vou deixar essa última frasinha no short, justamente para explicar para vocês que agora ele é como se fosse uma nova criatura e tem a permissão de entrar no paraíso, e assim finaliza o purgatório. Para a gente poder entender o que aconteceu com Dante no paraíso, vocês vão ter que me esperar lá no livro 3. Obrigado por mais essa referência, por mais essa leitura. É um livro mais curtinho, justamente porque eu expliquei muita coisa no primeiro livro, então ficou pouca coisa para o livro 2, e agora nós vamos finalizar no livro 3, e espero você lá.